Fala, Doc, beleza? Aqui é a Tainá e nessa videoaula nós vamos começar a estudar, continuaremos a explorar as geomitoses, mas agora com um enfoque na ancilostomose e na larva migrans cutâneas. Então, para iniciar e finalizar então as diferentes geomitoses, nós veremos os ancilostomídeos, que são a ancilostomose intestinal e a larva migrans cutânea, que é uma ancilostomose zoonótica. Então, para entender melhor essas duas ancilostomoses, vamos ver os aspectos gerais e epidemiológicos, as suas morfologias e como se desenvolve o seu ciclo biológico e também as manifestações clínicas, assim como é realizado o diagnóstico, o tratamento e a profilaxia tanto da ancilostomose, da intestinal, quanto da larva migrans. Então, primeiro vamos começar com uma questão, para assinalar a alternativa que apresenta os parasitas causadores da ancilostomose humana. Então, dá um pause aí e tenta responder que no final a gente discute essa resposta. A ancilostomose, ela é uma das lombrigas mais comuns nos humanos. A sua distribuição geográfica, então, ela é mundial, especialmente em áreas com clima quente e úmido. E a precariedade do saneamento básico também está associada ao aparecimento dessa infecção. E isso está relacionado à contaminação do solo, de hortas e também da água de abastecimento. Ainda, a prevalência dessa infecção é maior nas regiões costeiras, que têm solo argilo-arenoso e a temperatura e a umidade são elevadas. A ancilostomose ela é popularmente conhecida como amarelão, por ocasionar a anemia crônica no hospedeiro. Os agentes etiológicos da ancilostomose são o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. E ainda eles apresentam algumas formas evolutivas do seu ciclo biológico, como por exemplo essa da imagem, que é a larva filariforme, a L3. E o seu ciclo biológico ele é indireto e monoxênico, ou seja, ele é indireto por ter a passagem pulmonar e ele é monoxênio, onde os humanos eles são seu único hospedeiro. Ainda habita um intestino delgado, especialmente o duodeno. A sua transmissão ela pode ocorrer de duas formas, uma pela penetração da larva na pele e a outra pela ingestão dessa larva com água ou verduras cruas mal lavadas que estão contaminadas. Existem algumas formas evolutivas dentro do ciclo da ancilostomose. No entanto, a mais importante são os ovos, que possuem uma única membrana transparente. A larva que sai do ovo é a larva rabditoide ou rabidiforme, que é a larva de estágio 1 ou L1, que tem como característica o esôfago e o bulbo dilatado e mede cerca de 300 micrômetros. Já a larva rabditoide, que é a larva, ou rabidiforme também, que é a larva L2, ela é a larva de segundo estágio e ela aproximadamente mede cerca de 400 micrômetros. Já a larva de terceiro estágio, que é a larva filarioide ou larva filariforme, tem como características o esôfago retilíneo e a presença de duas bainhas. E mede cerca de 600 micrômetros de comprimento. E já tem o vestíbulo bucal. E essa é a forma infectante para o homem, então ela tem a capacidade de penetrar a pele. Já os vermes adultos, eles apresentam uma cápsula bucal bastante desenvolvida. E então eles têm com presença de placas cortantes, no caso do Necator, e a presença de dentes, no caso do ancilostoma. Como tem um dimorfismo sexual, a fêmea ela mede aproximadamente 1 centímetro e a sua extremidade posterior é afilada. Já o macho, ele mede aproximadamente meio centímetro e a sua cauda ela é dilatada devido à presença dessa bolsa copuladora. Os ovos, eles são eliminados nas fezes, no ciclo biológico da ancilostomose. Inicialmente, eles possuem uma massa de células germinativas e, sob condições favoráveis de umidade, calor e sombra, origina as larvas de primeiro estágio. Essas larvas, elas são rabidiformes e eclodem de 1 a 2 dias, tornando-se de vida livre. E então elas vão se desenvolver no solo, mudando para larvas L2.
E após 5 dias e as duas mudas, elas mudam para a larva L3, tornando-se essas larvas filariformes de terceiro estágio, que já são infecciosas para os humanos. Essas larvas L3 elas podem sobreviver de 3 a 4 semanas em condições ambientais favoráveis, devido a uma dupla bainha que eles possuem. Ao entrar em contato com o hospedeiro humano, geralmente que está com os pés descalços, essas larvas elas penetram na pele e são transportadas pela corrente sanguínea, passando pelo fígado e os pulmões. Nos pulmões, elas se dirigem para os alvéolos pulmonares e mudam para L4. Sobem pela árvore brônquica até a faringe, podendo ser expectoradas ou deglutidas. Quando são deglutidas, elas passam pelo trato digestório e essas larvas elas atingem o jejuno do intestino delgado, onde vão mudar para L5 ou adultos jovens. E elas vão residir e amadurecer sexualmente, tornando-se vermes adultos aptos a se reproduzirem. Os vermes adultos, eles vivem no lúmen do intestino delgado, onde eles vão se ligar à parede intestinal com consequente perda de sangue pelo hospedeiro. E a maioria dos vermes adultos ela é eliminada em torno de 1 a 2 anos, mas a longevidade pode chegar até a vários anos. Ainda, algumas larvas do Ancylostoma duodenale, após a penetração na pele do hospedeiro, elas podem ficar dormentes no intestino ou nos músculos também. E essas larvas elas são capazes de se reativar e estabelecer uma infecção intestinal patente. E além disso, a infecção pelo Ancylostoma duodenale provavelmente também pode ocorrer por via oral e transmamária. Podemos considerar uma fase aguda que vai ocorrer, que corresponde, na verdade, ao período de migração das larvas a partir no tecido cutâneo e pulmonar. E já uma fase crônica que se diz pela instalação dos vermes adultos no intestino delgado. O quadro de anemia ele vai ser em decorrência do sangramento das lesões e do hematofagismo dos vermes adultos, que vão exercido pelos vermes adultos. Contudo, os sinais e os sintomas, a quantidade de sangue perdida que causa anemia e a quantidade de ovos por grama de fezes são dependentes e proporcionais à carga parasitária. Então, considerando-se até 50 ovos por grama de fezes como sendo uma carga parasitária baixa, geralmente os pacientes serão assintomáticos. No entanto, quando a carga parasitária é de 51 a 100 quantidade de ovos por grama de fezes, já será considerado uma carga parasitária média e o paciente poderá apresentar sintomas brandos da doença. Já a carga parasitária acima de 100 OPG, ela é considerada alta, podendo causar, inclusive, a anemia grave. Então, basicamente, as infecções intestinais por ancilostomídeos, elas são comumente assintomáticas. No entanto, a intensidade das lesões é dependente do número de larvas que penetram e também da sensibilidade do hospedeiro. Já na fase cutânea, ocorre uma dermatite urticariante, devido à penetração das larvas na pele, então surgindo hiperemia, prurido e edema. E o ato de coçar, ele pode levar a uma infecção secundária por contaminação bacteriana. Na fase pulmonar, os sintomas que podem ser apresentados podem ser febre baixa, falta de ar e tosse. Já na fase intestinal, podem ocorrer a maior parte dos sintomas clássicos, como cólicas abdominais, dor epigástrica, indisposição, diarreia sanguinolenta ou constipação, diminuição do apetite, indigestão, náuseas e vômitos, geofagia e, inclusive, a anemia. Já nos casos graves, pode ser observada uma eosinofilia, também a destruição proteica, e uma anemia por deficiência de ferro pela perda de sangue e infecções que são muito pesadas. E a destruição proteica ela é decorrente da perda crônica de proteínas plasmáticas. O diagnóstico ele é feito pelo exame parasitológico de fezes, empregando-se então o método HPJ ou o método de sedimentação por gravidade para a pesquisa de ovos ou larvas.
e pelo método de Bowen-Morais, especificamente para pesquisa de larvas. Como os ovos e as larvas são morfologicamente indistinguíveis à microscopia comum, não sendo possível diferenciar os gêneros, nesse caso, então, serão diagnosticados como sendo ovos ou larvas de Ancylostomatidae, que refere-se à família. Já o tratamento da ancilostomose, ele pode ser feito farmacologicamente com albendazol, mebendazol e levamisol, mas já nos casos de anemia, então é preciso se associar a uma dieta rica em ferro, e quando há um grau elevado, será feita então uma suplementação com sulfato ferroso. As medidas de prevenção, elas são a educação sanitária, um saneamento adequado, a canalização e o tratamento de esgotos domésticos, o uso de calçados, a lavagem adequada dos alimentos que vão ser ingeridos crus, sendo que também tem o tratamento antieumíntico. E, além disso, o homem ele é a única fonte de infecção, então um tratamento em massa pode contribuir com a profilaxia da doença. Agora, com relação à larva migrans cutânea, ela tem uma distribuição geográfica cosmopolita, sendo mais frequente nos países tropicais e subtropicais, onde a temperatura e a umidade são elevadas. Ela é popularmente conhecida como o bicho geográfico e é uma infecção zoonótica de espécies de ancilostomídeos que não utilizam o homem como hospedeiro definitivo, sendo que as mais comuns são o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino. Elas apresentam, então, algumas formas evolutivas também no seu ciclo biológico, as mesmas que a ancilostomose, sendo que a mais importante para conhecimento é a larva filariforme, a larva L3, que é essa observada na imagem. O seu ciclo biológico ele é monoxênico, ou seja, o hospedeiro deles, além disso, que os hospedeiros definitivos são os cães e gatos, os humanos eles acabam sendo os hospedeiros acidentais. Ainda é uma parasitose que se dá na pele, que os vermes vão habitar a pele, né, as larvas, na verdade. E a transmissão da larva migrans cutânea, ela também é por contato, pela penetração da larva L3 através da pele. Basicamente, o ciclo biológico em cães e gatos, ele é muito semelhante ao ciclo da espécie humana que a gente falou anteriormente. Também envolve uma migração tanto traqueal para o intestino delgado. Os ovos, eles são eliminados nas fezes do hospedeiro definitivo, no caso os cães ou os gatos, e inicialmente eles também possuem uma massa de células germinativas. E sob as condições favoráveis de umidade, calor e sombra, vai originar as larvas de primeiro estágio, as larvas L1. E essas larvas, elas são larvas raptiformes que eclodem em 1 a 2 dias e vão se desenvolver no solo, mudando para L2 e após 5 a 10 dias e as duas mudas para L3, tornando-se as larvas filariformes de terceiro estágio, que já são infecciosas e podem sobreviver de 3 a 4 semanas em condições ambientais favoráveis. Então, ao entrar em contato com um hospedeiro animal adequado, as larvas elas vão penetrar a pele e elas são transportadas pela corrente sanguínea até o coração e depois para os pulmões, onde elas vão penetrar nos alvéolos pulmonares e mudar para L4. E aí elas sobem para a árvore brônquica até a faringe e vão ser deglutidas. As larvas elas atingem o intestino delgado, onde mudam para L5. Os adultos jovens eles vão residir e amadurecer sexualmente em vermes adultos que vivem no lúmen do intestino delgado ligados à parede intestinal. Algumas larvas elas ficam presas no tecido e podem servir como fonte de infecção. Já os seres humanos, eles são infectados quando as larvas filariformes L3 elas vão penetrar através da pele. E elas acabam migrando sem rumo pelo tecido subcutâneo. E às vezes até vários centímetros por dia durante várias semanas. Além disso, elas ocasionam erupções na pele, tendo um formato sinuoso, já que essas larvas elas não conseguem amadurecer mais no hospedeiro humano.
E elas até podem ficar presas em tecidos mais profundos após a migração pela pele. A larva migrans cutânea, ela causa um prurido intenso, podendo ocasionar, então, uma coceira, e isso faz com que ocorra a contaminação secundária bacteriana. Ainda, essas larvas, elas causam faixas vermelhas e elevadas, que são bem características, chamadas de trilhas serpiginosas eritematosas na derme superior. E isso também pode ser causado como parte da reação alérgica à larva. E essa é uma condição autolimitada. Então, a larva ela morrerá na pele após várias semanas, sem se desenvolver mais. E a coceira e as faixas vermelhas, elas desaparecerão, ou seja, vai se curar sem um tratamento. O diagnóstico é clínico, baseado, então, na presença de sinais e sintomas bem característicos, como essas faixas vermelhas elevadas na pele, que são encontradas principalmente nos pés ou nas pernas, e que acabam causando muita coceira. Além de uma história de exposição, ou seja, a pessoa ter ido a lugares arenosos, como, por exemplo, as praias e os parques. O tratamento ele pode ser realizado para controlar os sintomas e também para prevenir uma infecção secundária bacteriana. E ele pode ser feito, então, com o farmacológico com uma pomada à base de tiabendazol e também o uso tópico de cloretila e neve carbônica. Ou simplesmente colocar um gelo sobre a pele, protegida durante alguns minutos alternados, e quando houver infecção secundária bacteriana, associa-se então o tiabendazol, albendazol ou a revectina com o uso oral. As medidas de prevenção da larva migrans cutânea, elas são tratar periodicamente cães e gatos domésticos com antihelmíntico, evitar, então, acesso de cães e gatos domésticos a praias, a caixas de areias de parques, a creches e praças públicas, usar calçados e evitar o contato direto com areia ou o solo. Então, para fixar bem o assunto, nós vamos fazer alguns flashcards. Começando por como são transmitidas a ancilostomose e a larva migrans cutânea. Dá um pause aí e tenta responder. A resposta é que a ancilostomose ela é transmitida pode ser transmitida, na verdade, de duas formas diferentes. Uma pela penetração da larva L3 através da pele e a outra pela ingestão de água ou de verduras cruas contaminadas com as larvas. Já a larva migrans cutânea, ela é transmitida pela penetração da larva L3 através da pele. Agora, onde habitam os vermes adultos, no caso da ancilostomose, e as larvas, no caso da larva migrans cutânea? Dá um pause aí e tenta responder. A resposta é que na ancilostomose, os vermes adultos eles ficam presos na mucosa, especificamente na região do duodeno. Já na larva migrans cutânea, as larvas elas ficam presas no tecido cutâneo através da pele. Ainda, qual é a forma infectante, a paradiagnóstico e a parasitária do parasito da ancilostomose e para a larva migrans cutânea? Então, dá um pause aí e tenta responder. A resposta é que para a ancilostomose, a forma infectante é a larva L3. E já nesse caso, os ovos ou as larvas, eles são a forma para o diagnóstico. E os vermes adultos são a forma parasitária. Já no caso da larva migrans cutânea, que não tem todo o ciclo completo, a forma infectante é a larva L3 e as larvas elas servem como formas morfológicas para diagnóstico e também são a forma morfológica parasitária. Então, com isso em mente, quais são as fases da patogenia e os sintomas comuns na ancilostomose? A resposta é que na fase cutânea há um prurido e um edema devido à penetração da larva. Na fase pulmonar pode ocorrer febre baixa, falta de ar e tosse.
Já na fase intestinal, podem estar presentes, então, sintomas como cólicas abdominais, indisposição e diminuição do apetite. E por último, quais as formas mais graves da ancilostomose? A resposta é que os sintomas mais graves estão na fase intestinal, onde há as complicações como a anemia, a desnutrição proteica e também a eosinofilia. Com relação à alternativa correta que apresenta os parasitas causadores da ancilostomose humana, a alternativa correta é a alternativa 6, o Ancylostoma duodenale e o Necatura americanus. Como nós vimos nessa videoaula, esses são os agentes etiológicos da ancilostomose humana. E agora, Doc, fica ligado que esse tipo de questão pode cair na residência. Alguns parasitas, eles apresentam uma fase pulmonar no seu ciclo de vida, cursando com eosinofilia e alterações radiológicas. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome dessa síndrome e os parasitas que podem causá-la. A alternativa que indica corretamente o nome da síndrome e os parasitas que podem causá-las é a alternativa C. No decorrer dessa videoaula, desse módulo completo, nós vimos todas essas parasitoses citadas nas alternativas e também os seus ciclos biológicos. Então, dessa forma, quando o ciclo do parasita ele vai envolver uma passagem desses parasitas nos pulmões, ocorre o chamado de síndrome de Loeff. E ela é caracterizada pelo quadro clínico da tosse, febre e falta de ar. E os exames vão apresentar alterações radiológicas e o aparecimento também de eosinofilia. Então, portanto, o Necatura americanus, o Ancylostoma duodenalis, o Strongyloides stercoralis e o Ascaris lumbricoides, eles são parasitas que passam pelos pulmões. Então, um macete para você gravar quais são os parasitas que realizam esse ciclo. Lembrando que eles fazem uma voltinha, subindo pela corrente sanguínea para os pulmões antes de sair para o intestino, assim como os astronautas para ir para fora do planeta. Então, lembrar de NASA. O N de Necatus americanus, o A de Ancylostoma duodenale, o S de Strongyloides stercoralis e o A de Ascaris lumbricoides, formando o NASA. Então, agora, nós vamos fazer o resumo das principais informações que você precisa se lembrar dessa videoaula sobre ancilostomose primeiro. Então, o ciclo da ancilostomose, ele é indireto, com uma passagem pelo pulmão, e monoxênico, ou seja, apresenta um hospedeiro que é o humano. Os vermes adultos, eles habitam o intestino delgado, especificamente o duodeno, e a transmissão dessa parasitose ela pode ser feita por duas formas. Uma é por penetração das larvas na pele e a outra por injeção das larvas em água ou verduras cruas. A forma morfológica infectante é a larva L3, a forma para diagnóstico é o ovo ou a larva e a forma parasitária é o verme adulto. Na fase cutânea, os sintomas vão ser prurido e edema. Na fase pulmonar, vai apresentar febre baixa, falta de ar e tosse. E na fase intestinal, os sintomas agudos são cólicas abdominais, indisposição e diminuição do apetite, mas pode cronificar e apresentar complicações mais graves, como a anemia, a desnutrição proteica e a eosinofilia. E para finalizar, a gente vai fazer então um resumo das informações mais importantes que você precisa saber a respeito de larva migrans cutânea. O ciclo biológico da larva migrans cutânea é monoxênico e os hospedeiros definitivos são os cães e gatos. No entanto, os humanos eles são os hospedeiros acidentais. As larvas elas vão habitar a pele. A transmissão dessa parasitose é por contato através da penetração da larva na pele. A forma morfológica infectante é a larva L3 e as formas para diagnóstico e também para parasitárias são as larvas. E é uma infecção autolimitada, que pode causar prurido intenso e também as faixas vermelhas elevadas durante o seu curso. Essas foram as referências utilizadas nessa videoaula. Muito obrigada e até a próxima!